Olá, minha gente, muito boa noite para você, onde quer que você esteja. Um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez. Opa, baixar o celular aqui, porque já fica fazendo concorrência no áudio, já vai começar a dar uma microfonia aqui, né? Mas que bom, gente, que prazer estar com vocês mais uma vez, que bom a gente poder saber que a gente está chegando aí em vários cantos, né, tanto do nosso estado quanto de outros estados também, então por que não dizer a vários lugares do Brasil. A gente vai tratar aqui nesse programa Isso Lhe Interessa, exatamente de coisas que o próprio título diz, coisas que lhe interessam. Embora muitos assuntos vão estar relacionados aqui à nossa cidade, outros não. Hoje, por exemplo, a gente tem um assunto que está aí, ó, bombando no mundo, né? Mas tem coisas que estão bombando só aqui na nossa cidade. Agora, bombando aqui, mas com certeza tem uma realidade muito parecida aí na sua cidade também. E aí é que é o interessante, a partir daquilo que acontece aqui, você pode também se sentir contemplado no debate, porque com certeza muitas dessas coisas acabam acontecendo também no seu município, na sua cidade, na sua região, e a gente pode então trocar informações, trocar ideias, a gente pode conversar tranquilamente sobre esses assuntos, e você é nosso convidado desde agora para deixar os seus comentários e também as suas opiniões, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre uma discussão que acabou aparecendo na Câmara Municipal da nossa cidade e que deixa uma dúvida, né? E como é chato isso, né? Quando as pessoas levantam uma dúvida, fica fazendo aquele joguinho de palavra, mas não fala o que tem que falar, né? Aí você fica sem saber o que é que está acontecendo, onde é que está a verdade. Esse joguinho de palavra na política, isso não interessa para ninguém, isso interessa para os politiqueiros mesmo. Agora, se você tem compromisso da verdade com a população, então seja claro, né? Seja claro, aponte e diga o nome, ou então fique quieto, né? Porque senão fica muito mal, e a gente está trazendo essa dúvida. Bom, para que a gente possa conversar aqui, eu já vou lançando a bola ali para o lado direito do campo, vou matar no peito, vai cabecear, vai fazer não sei o que com a bola, mas eu estou passando o companheiro Mário Camargo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edmar, boa noite a você que nos acompanha, obrigado pela companhia. Recebeu uma bolada e agora... Passou passe de letra, né? Ficou mais fácil aí. Tá bom. Os comentários iniciais aí de você, Edmar, mostra a realidade que nós precisamos tratar junto com quem está do outro lado, nosso companheiro, nosso que participa. Deixe o seu comentário, sua pergunta, a sua análise. Acho que o importante de tudo isso daqui não é apenas fazer um comentário, mas analisar os fatos, né? Essa é a proposta do programa, desse canal. A isso nós nos propusemos, e chamar aquele que está do outro lado ali, o internauta, que participe, porque, como eu já dito, isso interessa a todos. Me interessa você pessoalmente, mas todos os assuntos afetam o nosso dia a dia. Então esse é o objetivo, por isso você é muito importante nesta consideração a serem feitas em todas as quintas-feiras, né? Nos programamos dessa forma para que toda quinta-feira, neste horário, estejamos aí, você nos dando a honra de nos receber em sua casa, onde você estiver, nos dando a sua companhia e participando, discutindo os assuntos, para que venha, como o Odmar falou, as pessoas, o politiqueiro, tem diferença do político, aquele que se interessa pelos assuntos, as causas da sua cidade, as causas do município, as causas do estado, as causas que envolvem a nação em um todo. Esse é o político no geral. Agora, o politiqueiro é aquele que fica ali tentando levar vantagem em todas as coisas, levanta as questões, mas não aponta, não afirma. Isso é o que nós não queremos, né? Nós precisamos da transparência, da objetividade nas palavras. E o parlamentar, Odmar, ele se vale muito da questão da imunidade parlamentar, que ele pode falar a asneira que for, não dá nada. Quer dizer, dentro da tribuna ali, ele pode falar o que quiser e que não tem uma repercussão de dano para ele. Na verdade, antes do Careca, né, resolver que a Constituição é diferente, porque agora é o Daniel Silveira que o diga, né?
Exatamente. Toma cuidado, né? Se ele estiver falando aquilo que, como você diz lá, o ministro venha a apoiar, ou tenha concordância, ou tenha algum favoritismo com a pessoa que fala as coisas, aí nesse caso. Mas não é esse o objetivo, né? A gente também acaba repudiando essas atitudes, a forma do nosso Supremo tratar dessa forma, até a palavra Supremo, aquilo que é o que melhora, é o supra-sumo da coisa. Infelizmente isso não está acontecendo, né? Não deixa a desejar. Falava com um vereador essa semana sobre um assunto que nós vamos tratar à frente, sobre a visita do GAECO à nossa cidade. E aí esse parlamentar comenta que a única fonte de esperança que ele tinha, a crença que ele tinha nas instituições seria na justiça. E aí a pergunta que eu fiz para ele: mas você acredita que a visita do GAECO vai trazer alguma coisa de punição, algo de concreto, algo que a população veja e fala, vale a pena acreditar na justiça? E as palavras dele: infelizmente, aonde eu acreditava, hoje não acredito mais. Então a gente fica meio sem. Por isso que você que acredita na verdade, que se interessa pelo aquilo que é correto, não se deixe amedrontar, se acovardar, a se desanimar, mas vale a pena continuar sendo honesto, franco e verdadeiro. Quero fazer uma pergunta para você, caro amigo internauta, você que está aqui conosco, né? É uma realidade bem complicada que a gente vê, mas eu quero perguntar para você: você ainda acredita na justiça? Porque, sinceramente, né, eu tinha crença em algumas coisas. Eu achava que instituições que poderiam mudar a vida das pessoas, né? A igreja, né? Lógico, sim, em primeiro lugar, a escola, né? Além da família, não estamos incluindo aqui a família, se bem que hoje até poderia entrar nesse rol de dúvidas, né? Mas a escola, tá? A igreja, as forças armadas, em última instância, e tendo antes dela a política. Bom, eu sinceramente na política eu já não acredito mais. Eu acredito que a gente ainda pode tentar salvar alguma coisa colocando novos políticos realmente comprometidos, para que possam começar a mudar um pouco a realidade das coisas. Mas na política, de uma forma geral, no momento, realmente está muito difícil. A gente percebe uma pequena parcela de políticos tentando fazer alguma coisa, mas está bastante complicado, né? E na justiça, né, que era aquela instituição, mas eu não sei, você é um cara jovem ainda, acho que você não passou por esse momento da vida, quando lá antigamente a gente ainda piazão, né, andando descalço, jogando bola descalço nas ruas, né? Você fazia isso? Fazia muito. Descalço sim, jogar bola não sei, né? Exatamente. Eu não fui tão bom de bola. No gol acabei me defendendo bastante, tive algumas oportunidades no gol, né? Mas a gente tinha esse lado sim, né? Desde que a mãe não brigasse com a gente, ainda estava na rua, mas chegando em casa, acabava apanhando, mas no outro dia estava lá repetindo a dose, né? Mas você lembra, a gente não faz tanto tempo assim, vamos falar a verdade, né? Nós estamos aqui ainda, né? Não faz tanto tempo assim. Quando se falava, bom, na minha cidade, pelo menos no interior de São Paulo, a viatura era aquele fusquinha preto e branco, né? Quando aparecia aquele fusquinha preto e branco, o corintiano aparecia, botava ordem no lugar. E se alguém falasse que você estava sendo chamado para conversar com o delegado, a coisa começava a feder. Você realmente ficava com muito medo. Agora, quer ver o cara se borrar nas calças naquela época, Mar? Era falar: olha, o juiz está te chamando para conversar. Falar que o juiz estava chamando, aí era para arrebentar realmente todo. Não havia um que chegasse no fórum e desse uma de bonzão, não. Diante do juiz, todo mundo tremia, porque era a autoridade máxima no município, na região, e todo mundo respeitava de uma maneira que era um medo até, né? Era um respeito até exagerado. Hoje em dia, o que acontece? Hoje pode a polícia, é o juiz, aliás, né? Estamos vendo aí o que está acontecendo com o judiciário hoje, né? Então realmente é uma pena. E aí, isso tudo vem como um
desabafo, mas ao mesmo tempo eu acho que dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, nós temos uma grande oportunidade. Se as pessoas de bem, um pouco espertas, inteligentes, elas vão perceber a grande oportunidade que nós estamos tendo de fazer a diferença, né? Porque hoje nós temos tanta coisa ruim que mesmo que, tá aqui eu estou falando, a câmera está filmando mais, né? Mesmo que a gente faça pouca coisa, já vai aparecer. Hoje nós precisamos salvar o mundo, nós precisamos salvar uma parcela só das nossas atitudes, dos nossos atos, de atividades políticas. Não precisamos salvar o judiciário inteiro, o legislativo inteiro, o executivo inteiro. Nós precisamos começar a mostrar que tem condição sim de fazer as coisas diferentes, e isso vai aparecer, porque no meio de tanta coisa ruim, qualquer coisa boa que você faça vai começar a aparecer. Você é político, você quer ser político, comece a pensar nisso. Hoje, ser um cara aí totalmente do mal na política não faz diferença mais, meu amigo. Hoje você vai fazer diferença e você vai aparecer se você começar a ser do bem, né? Aí você vai começar a aparecer, porque há tanta gente igual que você vai ser diferente. Até por um ato de esperteza, comece a ser diferente, né? E daqui a pouco não, acho que agora, né, mas vamos começar a falar. Eu queria aproveitar um gancho dentro daquilo que você está falando, Edmar, das pessoas de bem, não esmorecer, não se deixar perder a esperança de que vale a pena ser correto. Eu fiquei muito tempo fora de Palmeiras, eu sou do Palmeiras, fiquei muito tempo fora, já falei isso em outras ocasiões. Muitos imaginam que eu seja de fora até, por esse fato. Hoje eu reencontrei um amigo de infância e conversamos com ele ali, né, até era assunto relacionado ao meu trabalho. Amigo de infância, certo? Exatamente. O cara estava bem de saúde, lúcido ainda. Olha que coisa, hein? Estamos velhinhos, mas nem tanto ainda, né? Você se contradiz, agora como me chamou que era jovem, agora me chamou de velho. Mas assim, então eu conversava com esse amigo da minha infância, e aí eu, estando fora, soube que ele tinha se candidatado, alguns anos atrás, a vereador. E aí eu perguntei, daí, meu amigo, soube que você tinha se envolvido na política, se candidatou, e para minha surpresa, ele me contou que teve 470 votos. E aí quando eu comparo com a última campanha, o último grupo que foi eleito, pessoas com 200 e poucos votos, 300 votos, os dois últimos ali, se elegeram por manobra da lei, que é a lei eleitoral, que permite que isso aconteça. Os mais votados não são eleitos, e sim um grupo que acaba elegendo algumas pessoas. Mas em questão, mas com toda essa expressão de voto, porque se não vota lá, nada, não vale a pena. O próprio grupo te corrompe, o próprio grupo te força, né? Então, dizer, uma pessoa que esteve lá acaba se desiludindo e perde a esperança, né? Então essa, e aí eu voltei refletindo sobre isso. Quantas outras pessoas como ele pensam assim, em fazer, se empenhar, mas a decepção é tão grande que eles imaginam que não vale a pena. Mas, como você bem citou, não devemos perder a esperança. Tem muitas pessoas de bem, e as pessoas de bem, Edmar, com certeza, são muito maiores. Só que acabam ficando no silêncio. Exatamente. Os baderneiros, outros, os arrascoeiros, as pessoas que propõem a fazer a coisa errada em benefício próprio, acabam falando, esbravejando, se manifestando para chamar a atenção, imaginando que estão fazendo alguma coisa. E as pessoas do bem acabam no silêncio. Então é isso que nós precisamos mudar, essa forma de pensar. Muito bem, Maria. E no final, agora durante essa semana, nós tivemos aí um levantar de poeira na Câmara Municipal, né? Quero mandar um abraço aqui já para o nosso amigo, o Alisson Stelli, está participando conosco, assistindo lá, a Tatiana Stader também, mas também para o Marcel Pietrala. Marcel Pietrala está conosco aí assistindo, e a gente vai falar exatamente do pronunciamento dele na Câmara Municipal essa semana. E houve um pedaço, né, uma parte do pronunciamento do vereador Marcel Pietrala que
deixou algumas pessoas assim de antena em pé. Opa, o que é isso aí? Tem alguma coisa nova acontecendo na cidade? Né? E aí então a gente trouxe partes, né? Porque logicamente o pronunciamento do vereador foi mais longo, mas a gente trouxe partes desse pronunciamento e até uma manifestação também do vereador Egon, né, que ele acabou depois questionando esse pronunciamento do vereador Marcel Pietrala. Mas vamos, estou pegando aqui o vídeo dele, Mário, para que a gente possa mostrar para as pessoas ficarem sabendo o que é que estava acontecendo. Você quer falar alguma coisa antes? Enquanto você... É que o Odmar aqui faz a parte técnica, né? E então complica um pouco ali, né? Parte técnica e falar ao mesmo tempo. Então às vezes fica dificulto, vamos fazendo aí. Mas bom saber que o vereador Marcel está presente, nos dando essa honra, essa satisfação de nos acompanhar. Eu tenho acompanhado as sessões junto com o Odmar e vejo que, olha, dificilmente vou lembrar aqui de uma sessão em que o Marcel não tenha se manifestado. Então, parabéns para o Marcel aí, tem as opiniões deles, eu posso divergir da maneira de pensar, mas eu tenho que dar os parabéns que aquilo que ele acredita, aquilo que ele vai lá defender, ele vai lá, tem essa postura de sempre se manifestar, né? Sempre tem a palavra, né? Então, é disso que se precisa. Acho que é na discussão dos assuntos que forma-se outra opinião, né? Então, tinha um vereador que falava muito lá sobre a casa a Câmara, né? Que lá era a casa dos contrários. Cada um tem sua opinião, pode divergir, mas que o objetivo seja o maior, é que a população seja beneficiada disso. Então, né? Não sei se você já colocou lá da matéria no ar, na então, fica aí para você nos acompanhar e faça a sua avaliação e também comenta ali o ponto de vista seu sobre aquilo que vai estar sendo mostrado. Quero dizer aqui o que está acontecendo no nosso município. É apenas a pontinha, vereador Josley, do iceberg. Apenas a pontinha. A justificativa do prefeito, Mário, de falar para as professoras em bom e alto som que não tem dinheiro para pagar. Aliado ao pagamento apenas de 25% do 10º, que todos os outros gestores pagaram metade do 10º na metade do ano, porque os servidores esperam, o comércio espera para movimentar, e hoje o executivo não pagou, apenas 25%. E também, vereador Vani, o executivo não pagou aos servidores o avanço vertical, vereador Eco. O que os senhores vereadores me dizem disso? Já ouvi declarações do prefeito, dos secretários. Vocês também devem ter ouvido, principalmente os vereadores da base, que o prefeito também falou, em bom e alto som, que as contas do município tinha 20, tinha 30, tinha 50 e tinha até 70 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, cadê os 70, os tão badalados, vereador Egon, 70 milhões de reais? A tão falada transparência não mostrou para nós vereadores e nem para a população onde foi aplicado ainda. Quero deixar uma pergunta aqui, no ar. Será que o sumiço do dinheiro dos 70 milhões, vereador Vaguinho, não tem alguma coisa a ver com a visita do GAECO na nossa cidade no mês de junho? Corrupção zero? Também não tem. Senão o GAECO não tinha vindo visitar a nossa querida Palmeira. Então, tá aí, né? Esta é a pergunta que deixou muita gente de antena em pé. O que é que os policiais do GAECO estiveram fazendo aqui em Palmeira? Mário, o vereador Pietrala lançou essa questão e ele acabou relacionando a visita do GAECO aqui em Palmeira a esse
volume de dinheiro todo, que o prefeito várias vezes falou que realmente a prefeitura tinha muito dinheiro em caixa, e até naquela sessão mesmo, por conta de um requerimento do vereador Marcel, a prefeitura acabou indicando que nos caixas lá não chega nem a metade do valor que se dizia ter em caixa. E o dinheiro, até agora, como disse o vereador também, e nenhum outro vereador questionou, então eu vou ficar com a versão dele por enquanto. Enquanto o outro não se pronunciar, a gente vai acreditando na versão que o vereador Petralha está apresentando, é de que nós temos lá menos de 20 milhões nas contas da prefeitura e que esse dinheiro não foi prestado contas, né, daquilo que foi feito, onde foi aplicado e tal. E daí a pergunta dele, será que isso não tem a ver com a visita do GAECO em Palmeira? Outro vereador se pronunciou da base, né? O vereador Ego Kramberg fez uma pergunta naquele momento, dizendo, mas o senhor tem certeza de que o GAECO esteve aqui por causa da administração atual? Remetendo aí à administração anterior, que inclusive o prefeito está tendo que responder judicialmente por algumas atitudes tomadas no passado. E aí, Mário, eu te pergunto, o que é que você está achando disso? O GAECO veio aqui por conta da atual administração ou por conta de alguma outra administração passada? O que é que o GAECO veio fazer em Palmeira? E você, internauta, se tem essa resposta, coloca para nós aí que a gente quer saber. E quero dizer aqui o que está acontecendo no nosso município. Também fiquei, tanto que após a sessão, procurei conversar com um vereador e perguntei, o senhor pode sabe que teve a visita, não precisa me entrar em detalhe, que às vezes as pessoas preferem não fazer comentários mais explícitos sobre isso, principalmente visita de GAECO, que sempre envolve certos sigilos, né? Então, certas precauções teriam que ser tomadas por essa pessoa. Mas, aí eu falei, mas será que tem fundo, verdade? Teve? Não, que teve, mas qual que é o assunto? Aí ficou a dúvida no ar. E até, como você mesmo mencionou, o vereador Ego acabou interrompendo, o pessoal pode não ouvir muito bem, porque estava com o microfone desligado, mas ele pergunta, será que é por causa dessa gestão ou assunto envolvendo coisas do passado? Foi essa pergunta aí que ficou no ar. Mas visto que o objetivo nosso é trazer às claras, eu acho que a população, mais do que nunca, tem que saber isso. Porque como que tem que saber? Então lá, vamos analisar o seguinte fato. Quem estava na sessão ontem? Apenas 3 pessoas. Eu, você, o Edmar e mais outra pessoa que até inclusive conversamos com ele lá, mas não me perdoe, me foge o nome aqui agora. Na assistência, né? Isso, assistindo a sessão. Então, apenas 3 pessoas. Já volto a questionar sobre a situação do GAECO, mas quero fazer uma análise no sentido assim, como que a população tem que se envolver. Semana passada, a sessão teve 95 pessoas lá dentro, 55, que é o que cabe no auditório, e mais tantas outras pessoas lá fora, em torno de 200 pessoas, por uma causa que envolvia os professores. Perfeitamente, estavam defendendo os interesses deles e tem que fazer isso. Mas passou esse assunto, quem estava lá? Aí nós conversávamos com essa terceira pessoa, digamos assim, e ele falou, não, nós temos que mudar a opinião, que as pessoas têm que... Mas quem estava lá? Somente nós 3. A população não acompanha as discussões do véspera da eleição, vou ver qual que é o candidato e acaba votando em um no outro. Mas ele não acompanha no dia a dia. Por isso o assunto nosso aqui, isso lhe interessa. Isso deve despertar em você a vontade de acompanhar. E nós também fazemos um comentário a mais. A nossa imprensa local apenas fala um noticiário de uma forma assim, sem trazer mais os detalhes, sem questionar, sem perguntar, sem se aprofundar. É isso que nós precisamos. Aí vem o vereador Marcel Petralha e faz um levantamento desse. A população deve, sim, no mínimo, se interessar por isso. Para onde que está?
porque é o seu dinheiro. É quando você fazer uma cautela aqui, não estou dizendo assim que o GAECO veio para fazer isso. Eu quero fazer o seguinte comentário, porque quando envolve o GAECO, o GAECO cuida de assuntos envolvendo dinheiro, administrações, que é o seu dinheiro de impostos. Essa questão, se ele veio para analisar a atual gestão, assuntos que estão relacionados com a atual ou com as anteriores, e aí eu falo as anteriores também, para que não fique pairando acusações sobre o A, sobre o B. Essa questão que ele levantou foi o vereador Marcel, junto com o Ego, que levantou a questão ali a quem estava envolvendo a vinda do GAECO. Agora, quando o GAECO, o Dimar, vem nas cidades envolvendo isso, porque está relacionado com o desvio, com a má administração do dinheiro público. E esse dinheiro público é o dinheiro que falta nas escolas, é esse dinheiro que falta no hospital, no postinho de saúde, nas estradas, na segurança. Ou seja, é dinheiro que sai do bolso do contribuinte, que vai para todos os órgãos, aqui apresentando, seja a prefeitura, estado, federação no geral, envolve todos. E aí, quando o GAECO entra, ele está dizendo, o dinheiro está sendo mal administrado, no mínimo mal administrado. Você está tendo desvio, coisa assim, ele vai apurar e fazer as devidas parte policiais, parte judiciária, tudo que envolve as atividades do GAECO. Mas o que eu quero frisar aqui, vereador, e os demais vereadores, parece que deveriam tomar uma ciência. Tanto o Ego quanto os outros que estão na situação, não digo vir em defesa, mas que tire a dúvida, que deixe de parar essa dúvida no ar sobre a atual administração, sobre o executivo atual, e se tem coisa errada no passado, vamos apurar. Eu quero aproveitar para deixar um desafio aqui, um convite também, né, então, a todos os demais vereadores e ao próprio vereador Marcel Pietrala. Vocês têm facilidade de acesso, todas as pessoas têm, nós poderíamos ir, mas já que a questão, os vereadores estão lá justamente para fiscalizar, para trazer as informações corretas para o povo, para fazer esse trabalho de integração política, O vereador é o que está mais próximo do povo, e a questão foi levantada exatamente por um vereador, retrocada por outro. Então, eu gostaria de deixar essa proposição aqui, que os vereadores, em contato com o GAECO, se informar o que é que o GAECO veio fazer aqui, o que o GAECO está investigando em nossa cidade, quais foram os resultados dessa investigação, porque já há mais de um mês que o GAECO aqui esteve, já fez levantamento de alguma coisa, então já teria algumas informações para nos passar, e seria muito importante que na próxima terça-feira, na próxima sessão, então, nós pudéssemos ter, por parte dos vereadores, um relatório do que é que o GAECO está investigando em nossa cidade. Porque se o GAECO, como disse o Mário, se o GAECO está aqui investigando alguma coisa, boa coisa não é. Alguma coisa aconteceu de errado, existe algo que está merecendo uma atenção especial, e então é preciso que também a população fique sabendo do que está acontecendo, porque afinal de contas, como também disse o Mário, é o dinheiro do povo que muitas vezes está saindo aí por esse ralo. Então, se o GAECO veio, nós temos o direito de saber, é importante que a gente fique sabendo o que foi que aconteceu, quem foi que ele investigou e quem é que está fazendo malvadeza com o dinheiro público aí, não é verdade? Nós temos que saber quem é que está fazendo malvadeza com o povo aí, porque tem muito malvadinho, na política tem muito malvadinho, viu? Tem gente fazendo malvadeza, para falar o mínimo. O mínimo disso aí, quando se fala assim, GAECO, eu pessoalmente tenho um interesse pleno sobre isso. As pessoas sabem que anteriormente, junto com outras pessoas, fizemos junto ao GAECO, está lá sendo pesquisado sobre isso. E hoje, quando eu ouço barulho de helicóptero, já fico vendo se tem
as siglas relacionadas com parte da polícia, infelizmente por dois sentidos. Infelizmente acaba não sendo, helicóptero envolvendo a saúde, então triste por não ser da polícia ou do CAECO ou das autoridades, né, que veio tomar suas devidas ações necessárias, e triste porque vem atender, porque sempre é questão de ocorrência de emergência de saúde, né? Então, nesse sentido. Então eu teria esse interesse também, né, porque precisa se passar a limpo essa situação, né? Volto a dizer, é dinheiro do contribuinte, é você que está lá no postinho de saúde esperando, a situação que quando você precisa do hospital, quando você precisa de alguma coisa mais emergencial, você acaba perecendo, nós dependemos muito de Ponta Grossa, dependemos de outras cidades para dar um paro à saúde, porque de repente nós, um dinheiro melhor administrado, estaria sendo benéfico a todos nós aqui. E a gente vai agradecendo aqui, eu acabei perdendo a relação de todo o pessoal que está participando conosco, quero mandar um abraço para todo mundo, mas aqui tem o Alisson que está mandando uma boa noite, amigo, a Lavínia está dizendo assim, a verdade é que quando se trata de política local, pouca gente se manifesta, pois todo mundo conhece todo mundo e ninguém quer ficar mal com ninguém, que ela, na opinião dela, isso é um absurdo, e eu também acho, né? Não é o fato da gente se conhecer, de nós morarmos na mesma cidade, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né, que a gente vai achar que, pelo fato da gente estar cobrando atitudes corretas dos nossos políticos, né, a gente está fazendo algo de errado. Pelo contrário, bem pelo contrário. Por nós sermos todos bem conhecidos, né, a grande maioria, companheiros, amigos, colegas, a gente vive se encontrando por aí, que é ainda mais, na minha opinião, ainda é mais inadmissível que pessoas que convivem conosco no dia a dia, na igreja, no clube, onde os nossos filhos frequentam a mesma escola, que essas pessoas venham fazer sacanagemzinha com o nosso dinheiro, né? Então, eu acho que nós temos todo o direito e o dever de fiscalizar e de cobrar. Isso não é brigar com ninguém, é simplesmente exigir que haja transparência e bom uso do dinheiro que o povo paga através dos seus impostos, né? Nada mais do que isso. Eu quero mandar também aqui, quero fazer um comentário, Mário, você... Tem hora que desaparece meu WhatsApp, meu Facebook aqui, mas eu tô. O Naio Nogueira está mandando uma boa noite para o pessoal. Valeu, Naio, boa noite também. Pessoal do PCdoB aqui, ó, PCdoB Palmeiras, Paraná, está dizendo na Procuradoria. Você concorda que tem que ir na Procuradoria, Mário, para saber como é que está aí o dinheiro? Não sei o que ele quis dizer sobre isso, que o assunto está na Procuradoria, e é um assunto quando chega a essa esfera também. E você questionou a respeito dos vereadores ali, trazer essa informação, eu já antecipo. Eles vão se valer da seguinte situação: não, o assunto é sigiloso, nós não podemos passar informação, mas quem fez a investigação é o GAECO, eles que pode, tudo corre em sigilo. De repente é isso, vai ficando em sigilo, e quanto a isso, quando nós precisamos da saúde, acaba o silêncio, porque é o choro de família, é o grito de dor de quem está perecendo. Isso é que nós não podemos ficar. Trocar o silêncio no dia a dia, como a Lavínia muito bem comentou, ficamos no silêncio porque não queremos se indispor com os outros, mas na hora que perecemos, é que nós gritamos. Mas só nós gritamos e ninguém mais ouve. Então nós temos que gritar, organizar, fazer o que os professores fizeram, procurar seus direitos, para que não precise chorar depois. Acho que é essa a ideia primária, é isso que nós precisamos se conscientizar, né? E quando ele fala em Procuradoria, né, acho que até mesmo a Procuradoria aqui, tem muitos assuntos. Lembrando agora, assumiu o compromisso um dos vereadores aqui, o presidente da casa, que todos os assuntos que estão na Procuradoria, ele estaria trazendo a público de tempo em tempo, de mês em mês, ele estaria, processo tal, assunto tal,
está na mão da Procuradoria, está na mão da Justiça e está nesse status. Né? Avançou, não avançou, está parado. Talvez seja até um canal para trazer a população dos assuntos pertinentes a tanto a CPI, a tantos assuntos que está correndo na esfera da Justiça, que venham sendo trazidos e eles que têm essa força possam cobrar de quem possa, seja da Procuradoria, eu falo cobrar, ou talvez a expressão seja mais forte, mas junto com os órgãos da Justiça, trazer o esclarecimento, fazer a pressão que é necessária para que aqui seja diferente. Opinião minha, Odmar, e você que me acompanha. Os assuntos são tratados no município. Então nós temos que, de repente, levantar essa bandeira para que a nossa cidade seja diferente. Se nós se valer que tudo é igual, nas outras cidades em que isso acontece, nós vamos se nivelar pelo nível muito baixo daquilo que é errado. Nós temos que ter um padrão diferenciado. Nós, como indivíduo, nós como cidadãos, nós como empregados, nós como empresário, nós como meio de comunicação, nós como educadores, nós como pessoas do município de Palmeira, temos que ser diferentes. E você que me acompanha em outra cidade, da mesma forma, se você consegue resolver na sua cidade, eu consigo resolver, eu digo assim, a minha comunidade resolve em Palmeira, começa a servir de exemplo. Então essa chamada de atenção nós precisamos ter. Começamos a resolver, se interesse pelos assuntos relacionados à sua cidade. E tem gente interessada realmente. A Lavínia, por exemplo, está dizendo aqui, onde há fumaça, há fogo, neguinho. É bom a gente prestar atenção nesses ditados antigos aí, porque eles trazem muita verdade, né? E um desses ditados é esse que ela usou aqui, ó, onde há fumaça, é fogo. Então, há fogo, né? Neguinho, a gente sabe que se não tem fogo, não tem fumaça. Quer dizer, quando tem fogo, na verdade não tem fumaça, né? Mas é quando o fogo está apagando, quando estão tentando abafar o fogo, aí a fumaça aparece, né? E aí aparece o gaeco também. E aí a gente precisa saber quem é que está tentando apagar o fogo, né? E sumir com os carvõezinhos, tá? Temos também a Andriane Caldas que está assistindo conosco, a gente manda um abraço também para ela. E é isso aí, gente. Nós, além dessa questão do GAECO, durante a semana passada, nós tivemos muito rebuliço na cidade em torno do não reajuste dos professores, né? Como todo mundo sabe, existe um piso do magistério. No começo do ano, o MEC decretou o reajuste do piso do magistério. Pelo que a gente sabe, as prefeituras recebem a verba baseada naquilo que o MEC tem como política, portanto, se determinou o aumento, manda uma verba reajustada, mas aqui no município não foi concedido reajuste aos professores, que foi para a Câmara Municipal. É um projeto que previa o reajuste para aqueles que ganham abaixo do piso chegarem ao mínimo do piso, para que chegassem até o piso. Esse projeto foi rejeitado e nós conversamos na semana passada bastante sobre isso. E agora, na terça-feira, o vereador Egon Kramer, ele fez um pronunciamento, onde ele explicou o voto favorável dele e também do vereador Mané no projeto que queria aumentar o salário, reajustar o salário somente daqueles que ganham abaixo do piso, tá? A gente pegou uma parte da fala do vereador Egon também e eu vou colocar aqui para que a gente possa ouvir e daí a gente vai comentar um pouco. O objeto deste projeto de lei, com o assunto devidamente delimitado, era o de adequar os vencimentos dos professores municipais de Palmeira que percebem valores inferiores a R$ 4.420,55, a este valor mínimo determinado por aquela lei federal. Não havia nenhuma outra matéria constante neste projeto para ser discutido e votado. Repito, o que o Poder Executivo estava pedindo neste projeto a este Legislativo era tão somente o reajuste dos vencimentos dos professores que ganham menos do que o piso do magistério estabelecido em lei federal. São os professores que menos recebem nessa categoria de servidores, para exercerem o mesmo serviço dos demais.
ensinar e educar as nossas crianças do município que frequentam as aulas da rede pública municipal. No entanto, de forma estranha ao objeto da proposição, passou-se a discutir o reajuste linear dos professores, com base no índice de reajuste dado pelo MEC, através de portaria editada em janeiro deste ano. Nada disso consta naquela proposição. São dois assuntos totalmente separados. Portanto, o que discutiu-se e votou-se naquela sessão era uma matéria, em parte, fora da proposição. Em razão dessa ampliação de objeto, não previsto ali, o projeto acabou sendo rejeitado pela maioria dos vereadores desta casa. Com a rejeição daquele projeto, esta casa promoveu uma grande e injustificável injustiça para com os professores que estão abaixo do piso salarial nacional. Então, pronunciamento do vereador Egon Kramberg, mostrando que ele tem motivos para votar a favor do projeto enviado pelo prefeito, e a justificativa do vereador é que o projeto enviado pelo executivo previa promover uma justiça de igualar ao salário mínimo aqueles professores que ganham menos. Era somente isso que o projeto previa. E nesse ponto está certo. Poderia ter se resumido a discussão somente a esse fato. Bom, o prefeito quer reajustar o salário para que todos não ganhem abaixo do piso. Resolvia essa questão. Existe uma outra questão embutida nessa conversa, é que desde o mês de janeiro deste ano, quando o MEC reajustou o valor do piso do magistério, os professores estão tentando conversar com o prefeito Sérgio Beliche para ver a possibilidade do reajuste. Lá se vão 8 meses e até agora não houve essa conversa. Então, o que aconteceu? Os professores atravessaram, pressionaram para que aquele projeto não fosse votado, porque entenderam que uma vez que fosse votado aquilo, o executivo ficaria na propaganda de que já havia dado o reajuste ao magistério e eles amargariam a falta do reajuste por mais um ano, uma vez que no ano retrasado eles já haviam ficado sem reajuste. Bom, essa é uma questão de entendimento, né? E o vereador explicou aí a sua posição e eu quero ouvir também o comentário do meu amigo Mário. O que você achou desse posicionamento do vereador Egon? Logicamente, Mário, um discurso como ele sempre faz, muito centrado e tal, mas logicamente a gente vê também uma certa defesa do executivo, né? Como não poderia ser, afinal de contas, não existe a figura oficial, mas ele acaba sendo o líder do executivo na Câmara, né? Correto a sua observação. Eu vejo assim, aquilo que você já falou do vereador Egon, opinião minha, é uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, tem uma educação. Eu vou fazer o seguinte, você vai ter que religar a sua câmera aí, não sei o que aconteceu, porque travou a imagem aí, agora talvez, provavelmente, ela não volte a funcionar sem que a gente desligue o... Ou eu mudo para outra câmera ali? Faça o favor, passa aqui para outra para a gente ver se ela volta a funcionar contigo, meu amigo. Não, você está travadinho. Vamos ver aqui. Aí, ó, voltou. Pronto. Aí você pode até apagar e acender a luz se você quiser aí ao lado, viu? Tá. Então, voltando ao comentário lá, o programa ao vivo tem essas interrupções, essas falhas. Mas voltando ao comentário sobre o pronunciamento do vereador Egon. Opinião minha sobre a pessoa do vereador Egon, eu vejo ele uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, tem uma educação, procura falar de uma maneira que não venha a ofender, agredir verbalmente a ninguém. Então, uma postura muito centrada. É isso que precisa também a Câmara, ele é um ponto de equilíbrio na casa. Quando você fala que ele vem em defesa do Executivo, correto, ele vem em defesa. Eu entendo assim que o que houve ali nas comissões,
existe essa que o pessoal das comissões, os demais vereadores, queriam que o prefeito, Sérgio Beliche, trouxesse o assunto numa só bandeja. Resolvesse o reajuste para quem está fora do piso e o pagamento dos 14 e um pouco mais de reajuste. São mais de 14% de reajuste a todos, inclusive aos que são aposentados. Essa era a expectativa dos demais vereadores e assim como os demais professores. Essa é a reivindicação deles. Mas como chegou somente na casa essa parte, eu entendo que tem uma classe aí, é mínima, mas está sendo penalizada. Enquanto o assunto não se define por completo, esses professores que não ganham o piso vão continuar sem ganhar, até que haja uma solução. Então aí que vem a questão do bom senso, as comissões tratarem isso daqui, não ficarem de picuinha, de jogo de interesse, mas vamos resolver a questão. Por quê? Está tendo assembleia nos próximos dias, o sindicato dos funcionários do município, em defesa dos interesses dos professores, convocou a assembleia e eles estão decidindo, até amanhã, sexta-feira, se paralisam agora em definitivo. Porque semana passada foi apenas um aviso, uma conversa, vamos dar uma parada, vamos sentar e vamos conversar. Ouvimos aqui a Vanessa, ouvimos o César. Hoje, esclarecendo a população, a secretária de Educação do município de Palmeira foi convidada por esse canal. Inclusive, questão de comunicação, é bom até explicar, Odimar, que assim... É bom até... Você que fez esse... Até dizer que não foi hoje que ela foi convidada para estar hoje. Mas ela foi convidada já na segunda-feira. Né? Sim. É bom esclarecer também que você teve lá na prefeitura, ligou para lá, não, é só passar um WhatsApp nesse número aqui que cai direto. Fizemos como nós fomos orientados. Não veio retorno. Na preocupação, ainda falei, vai que ela não recebeu o comunicado, não vamos fazer mau juízo, vamos atrás da informação correta. Não tem que fazer pelo meio de comunicação da prefeitura. Lá foi o Odimar, protocolou, fez e-mail, fez tudo isso. Após isso, ela se manifestou. Qual foi a resposta dela, Odimar? Na verdade, a secretária não se pronunciou para nós, né? Mas através da área de comunicação, assessoria de comunicação da prefeitura. Está tudo certo, é uma estrutura que pode funcionar dessa forma, embora nunca tenha funcionado na prefeitura dessa forma. Né? Porque, como nós falamos agora há pouco, a cidade é tão pequena, você conhece todos os secretários, o secretário conhece você, então é muito fácil você pegar o telefone e dizer, secretário, tal dia você quer fazer uma entrevista conosco? Pronto, sim ou não, acabou, resolveu. Né? Mas nessa administração as coisas estão um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais burocráticas, tudo bem, né? Então tivemos que fazer o convite através da assessoria de comunicação e pela assessoria de comunicação nós recebemos a informação de que a secretária não viria e que ela iria se pronunciar somente através das redes sociais da prefeitura, após a assembleia dos professores. Então os professores estão aí, estão tratando esse assunto, tem essa opinião, a população de Palmeira fica sabendo disso, então o espaço foi aberto. Mas voltando então às palavras do Egon, entendo que precisa haver mais diálogo entre os próprios vereadores, entre a própria prefeitura, para que os assuntos, visto que tem assunto que é urgente, tem que ser resolvido. Tem outras coisas que é projeto, vamos discutir lá na frente, criar alguma coisa, aí tudo bem. Mas quando envolve decisões do dia a dia, isso estou falando no geral, tanto o prefeito, os demais vereadores, temos que ter essa postura de trazer esse esclarecimento. Então, os demais vereadores depois se pronunciaram, o Vaguinho se pronunciou também, depois das palavras aí, do discurso, e depois cada um se manifestou lá de um jeito ou do outro, tem que fazer assim, mas eu digo assim, os professores continuam sem resposta e
como diz o prefeito, é uma minoria de vereadores. Me falta um número agora. Mas esse mínimo continua não ganhando. Agora, eu não digo que é culpa é a falta do diálogo, falta da sensatez de todos e acharem um meio termo. Né? Ou é um ou é o outro. Não, você tem um meio termo. Precisamos também ser flexíveis nesse sentido. Aqui nós temos um comentário também, que é do Adrição, nosso companheiro, Saninho. Um abraço, Saninho. O pai, com a mãe aí também, um abração. Ele diz assim, ó, por que não comentou quando todas nossas valiosas professoras e professores estavam na Casa de Leis e no dia? E ainda encerra dizendo, lei federal tem que ser executada, tem que ser cumprida. É o que eu penso também. Essa questão que o Mar levantou, eu acho, sabe, que é o seguinte, lá nas explicações pessoais, o vereador Vaguinho deixou claro, e na sessão passada, o vereador Vani ou o próprio Vaguinho, não me lembro, já havia deixado claro que nas reuniões das comissões havia um acordo. Viria o projeto para dar o reajuste a quem está abaixo, mas viria também o projeto para o reajuste da classe do magistério em geral. Então os dois caminhariam juntos. Quando chegou na hora de mandar o projeto, o executivo mandou só o do reajuste para aqueles que estavam abaixo e esqueceu dos demais, né? E aí então a coisa travou pelos vereadores, porque não foi cumprido o acordo de encaminhar os dois projetos ao mesmo tempo, e pelos professores que não aceitaram de jeito nenhum, resolveram aquela paralisação de 2 dias ou 3 dias, né? E que agora estão partindo para a greve. Por quê? Porque segundo eles mesmos contam, desde janeiro eles tentam uma negociação e o Sérgio Beliche não quer conversar, ele só diz não, não e não, né? Aí eu acho que realmente nesse tempo já é suficiente para que você tivesse chegado numa proposta de consenso. Não dá para chegar ao reajuste total, mas quanto que dá para chegar? É direito dos professores? Olha, está numa lei federal, então é direito dos professores. Vai ficar esse impasse até quando? Agora? Se acontece a greve de uma forma definitiva, uma semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, né? Como é que fica? Eu volto a dizer, palavras iniciais minhas lá, a população tem que estar enganjada nos assuntos. Porque o que vai acontecer? Os professores pararem, com quem que vai ficar a criança? Com o tio, com o vizinho, com o avô, com a avó? Quer dizer, envolve outras pessoas. A logística do dia a dia das pessoas, dos seus familiares, acaba sendo afetada. Então, por isso que precisa a população também, ela tomar o lado dela também. Não queremos greve, o professor está errado, nós apoiamos o professor, mas que também se intere e se manifeste. Porque somente assim, somente os professores lutando, não vai, porque eles estão lutando, volto a dizer, é direito deles, né? Não estamos aqui para fazer juízo de valor, se estão certo ou errado, se o índice está, porque as informações acabam sendo trocadas, o prefeito diz que isso deve onerar futuramente no RPPS, assunto esse que muito em breve vai ser tratado aqui. Já estamos levantando os assuntos, tem muito a ser tratado também, envolvendo o RPPS. Para quem não é funcionário público, a RPPS é a Previdência Municipal, né? O direito que os trabalhadores do município, que são do município, não aqueles que prestam serviço através de PSS, terceirização, não. Os que são estatutário, concursado, né? Concursado, bom isso daí, que tem os seus direitos, futuramente se aposentar e tudo mais, tem um RPPS que é esse fundo previdenciário, né? Então tem assunto a ser tratado aí também. E aí o prefeito diz que isso vai afetar os cofres públicos, vai afetar a lei do fiscal lá, que pode gastar mais do que não pode. Então, esses assuntos têm que ser esclarecidos. Agora, o que não pode é a população acabar perecendo por isso, né? Amanhã depois os professores vão repor aula, tudo mais, mas o transtorno que vai trazer no dia a dia, de você pai, de você mãe, de você avô, né? Vai afetar todos. Então nós precisamos ser, no mínimo, sensíveis a essas causas.
vai afetar isso e vai afetar, pior de tudo, é o aprendizado das crianças. Nós sabemos que para as criancinhas menores, né, pessoalzinho da creche lá e tal, não é tanto a questão do aprendizado, mas é a convivência social, é tudo que eles aprendem em termos de convivência social e todas as outras atividades que lá são desenvolvidas, que são absolutamente importantes nessa primeira infância. Depois entra assim a questão do aprendizado, e aí nós sabemos muito bem a qualidade do ensino que nós temos no Brasil como um todo, e que em Palmeira não é diferente. Aliás, Palmeira até se destaca muitas vezes trazendo prêmios para cá, porque realmente nós temos um corpo de professores que se dedicam, professores e diretores e pedagogos e pedagogas, né, que realmente se dedicam muito, que trabalham muito. Não é à toa, e você já perguntou isso uma vez, não é à toa de onde vem esse lema de Palmeira cidade educadora. Olha, se é uma cidade educadora, eu acredito que é única e exclusivamente em função de um bom trabalho que os educadores prestam. E se for isso, então eu acho que merecem realmente um tratamento diferenciado, uma resposta diferenciada, que não seja ficar 9 meses batendo a porta da prefeitura para ter o seu direito de reajuste salarial cumprido. Então, alguma coisa está errada, ou não tem nada a ver com Palmeira Educadora, ou então os nossos educadores estão aí merecendo um pouco mais de atenção e cuidado por parte da administração municipal. A proposta de cidade educadora, Palmeira está entre um grupo de em torno de 500 cidades não brasileiras apenas, não só nacionais. São 500 espalhadas pelo mundo. Palmeira está em Barcelona, que começou esse projeto, coisas assim relacionadas, e se espalha pelo mundo, né? E tem uma instituição, um órgão que cuida disso, né? Uma organização em prol disso, que as cidades se qualificam, se propõem a atender esses requisitos, e ela é muito mais abrangente, ela vai além do período escolar, das atividades em um prédio escolar. Envolve a educação profissional, a educação das pessoas, o civismo, está muito relacionado, né? Se a Palmeira é isso, nós precisamos de você do outro lado, sendo educado, estar a par de tudo isso daqui. Então, só um questionamento também, será que está sendo tão educadora nesse ponto? Será que atinge os outros requisitos? Então, precisa ser elaborado isso daqui. Muito bem, gente. Olha, o Mário falou agora há pouco, né? Realmente nós estamos preocupados também com essa situação do RPPS, viu? Isso envolve os servidores públicos municipais. E olha, em Palmeira, qual será a família que não tem um parente que esteja envolvido ou que trabalhe na administração municipal? São poucas, né? Quer dizer, isso afeta a vida de toda a cidade, de todo o município. Hoje, vou adiantar aqui uma informação para vocês. Preocupante. A cada mês, o RPPS tem um déficit entre aquilo que arrecada e aquilo que paga mensalmente de R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão. Não estamos falando de 150 mil, nem 150 reais. É R$1,5 milhão. Quer dizer, o RPPS está quebrado. Tá? Podemos dizer que o RPPS está quebrado. Não caiu ainda, porque é um órgão governamental, conta com o respaldo da administração municipal, que, diga-se de passagem, pelo que nós sabemos, está cumprindo regiamente as suas obrigações com o RPPS, não está falhando, né, o que é muito bom, mas que a situação é gravíssima. Além de pagar o que é do direito do funcionário, que é recolhido do funcionário e repassado ao RPPS, a prefeitura, né, o executivo tem um compromisso de gestões anteriores, isso eles herdam agora, de uma maneira negativa, que eles têm que estar pagando acordos que foi feito com o RPPS, dinheiro usado lá do RPPS. Então, isso afeta até o dia a dia das atividades do município, que dinheiro que poderia ir para outras áreas está sendo repassado ao RPPS
que é de direito deles, é dinheiro do caixa deles, que foi usado de outras maneiras lá no passado e que agora está sendo aí o PPS, como se disse, trabalhando nas suas situações e tem esse respaldo da prefeitura. Então, assunto a ser amplamente discutido, a gente vai se aprofundar nisso daqui para trazer informações a todos. E aquilo que você falou, Edmar, não tem um parente na prefeitura, funcionário, né? Então interessa a todos, né? Se amanhã depois essa pessoa se aposentar e não receber, vai afeta toda a vida da cidade, né? É dinheiro que deixa de ser circulado por aqui. Gente, a coisa é séria, é isso que a gente fala, esse programa tem o nome de Isso Lhe Interessa, porque veja, realmente interessa, em última análise interessa. De repente pode parecer uma coisa chata até, você ficar aqui numa noite de quinta-feira, participando, dando sugestões, trazendo, nós estamos aqui para trazer essas informações, para cobrar das autoridades, para manter você informado de coisas que são importantes. Estamos fazendo a nossa parte, mas muito mais do que isso a gente não pode fazer, principalmente se a gente ficar sozinho. Portanto, nós precisamos de vocês, precisamos da audiência, do comentário, do compartilhamento, né? Precisamos que vocês nos ajudem para que a gente possa continuar sendo uma voz da comunidade, porque senão chega uma hora que realmente a gente acaba desistindo e aí deixa para lá. Agora, vejam vocês, é necessário que a gente mude posturas, né? Nós não podemos mais continuar imaginando que porque o prefeito, porque o vice, porque o secretário, porque o vereador, eles são amigos, são parentes, são conhecidos, porque devem um favor e tal, nós vamos dar o direito a eles de agir do jeito que eles quiserem. Olha, é o que eu sempre digo, ninguém foi obrigado a ser candidato a nada. Quem se candidatou sabia que, uma vez entrando na política, teria que dar satisfação de todos os seus atos e que há normas e regras e leis que têm que ser cumpridas. Então, sabe, não tem nada de errado, tá? Aliás, Mário, quero deixar aqui um comentário que eu estava guardando para um outro programa, mas você sabe, eu ouvi de algumas pessoas, Mário, um comentário, uma frase que eu acho uma das frases mais idiotas que eu já ouvi até agora. É a frase que diz assim: ele rouba, mas ele faz. Cara, é algo de uma insanidade, de uma burrice tão grande. Quer dizer, imagine você tem uma empresa, Mário, você tem uma empresa, tá? Você tem uma empresa, você sabe a dificuldade de manter uma empresa e tal, tá? Então vamos dizer o seguinte, né? Aí você contrata um gerente para trabalhar na sua empresa, você deixa na empresa para ele tocar e você dá tudo lá, né? Tem um estoque, tem tudo para ele fazer, né? O que ele tem que fazer para cumprir o trabalho, e você paga o salário dele, tá? Você paga o salário dele, aí ele mete a mão, ele rouba, mas ele trabalha, ele cumpre o horário, ele faz o trabalho dele, tá? Mas ele rouba muito e fica rico roubando o seu dinheiro. Um dia ele sai, vence o contrato, ele vai embora. Passado algum tempo, você fica sabendo que ele roubou e tal. Você contrata esse cara de novo para ser gerente da sua loja, Mário? Tem que ver também, porque no dia a dia, às vezes as coisas acontecem, isso já aconteceu, né? Eu trabalhando nas empresas vi muito disso acontecer, comigo aconteceu. Claro que não vou querer essa pessoa junto, claro que não, de forma alguma, né? Uma empresa que eu trabalhava, mas caramba, não, mas no final do mês ele fecha as cotas, fecha isso, fecha aquilo lá, vamos relevando. Pô, mas ele acaba desestimulando a todos, aquilo que nós falamos aqui, né? Aquela pessoa que eu falei que foi candidata lá no passado, ela desanima por causa disso, porque vê que a população acaba privilegiando alguém em detrimento daquilo que é correto, daquilo que é salutar, daquilo que é moral, né? Então, fica até difícil comentar para a gente evitar comentário agora, mas... Não, mas sabe, Mário, eu acho que assim, você tem razão quando você fala que realmente desestimula que bons entrem na política, né? Ou que outros funcionários vão vendo que tem alguém que está roubando e mesmo assim o patrão está deixando, porque, não, mas até que ele trabalha bem, então vou fazer de conta que eu não vi que ele roubou, né? Isso não só desestimula o cara a continuar sendo honesto, como ele realmente diz para todo mundo: olha, quero saber, se vocês trabalharem bem, podem roubar à vontade, basta que vocês trabalhem também. Aí né? me lembrou uma outra situação aí,
trabalhei numa empresa que tinha lá um sindicato, as pessoas envolvidas sempre defendendo os interesses da população. O que a empresa fez? Trouxe o cara que era mais alvoroçado lá, que mais inflamava, que mais vamos fazer greve, vamos reivindicar nossos interesses, de direitos e tal, né? A empresa tinha filiais e tudo mais, né? Vamos lá. Contratou essa pessoa, promoveu essa pessoa gerente. Ficou lá, positivo. E agora os outros que queriam, sei que, não, que veja bem, daí começa a história do veja bem. Quando a pessoa, você vai conversar com alguém e a pessoa te diz, começa a conversar com você e diz, veja bem, você não vai ver nada. Não vai ver nada de Veja bem, encerra a conversa, porque não vai sair nada de bom. Veja bem, porque agora a pessoa que anteriormente defendia, né? Isso também acontece na esfera política, pessoas que eram sindicalistas, que promoviam greve, de repente assumem alguma responsabilidade e deixa. Nós temos que ter coerência naquilo, nós temos que se defender. Eu sou promovido por mérito e tudo, mas aquilo que é correto eu continuo, tem que continuar defendendo, né? Então, acho que encerra aqui nesse comentário aqui, para a gente não fugir do assunto especificamente agora aqui, né? Gostaria que as pessoas não se desacreditassem em si, né? Acreditem naquilo que é de valor. Eu sou repetitivo nisso daqui, porque é da minha essência acreditar naquilo que possa ser, né? Correto. Mas o bem tem que prevalecer em todas as esferas, né? Muito bem, minha gente, olha aí o Adriano participando aqui, a Lavínia também, mais uma vez, né? Falta de competência na administração, comentário da Lavínia. O Adriano falando aqui, ó, parabéns ao Dilmar e Mário, super importante aos munícipes da nossa cidade saberem sobre esses assuntos, né? Marcel Petrala mais uma vez aqui, o Alisson, a Sônia Guilande, um abraço. Acompanhando, que não podemos passar, eu ia falar anteriormente. Obrigado, Vaguinho, né, o vereador. Wagner Kachmark, né, popular Vaguinho, também, comentando, né, a gente vai lá e a gente tem que ser coerente naquilo que a gente fala, né, a outra pessoa que pleiteia, né, defende a opinião dele, está lá sempre falando, né, senão dessas posturas, de defenderem mesmo aí, tomarem posição. Parabéns. Você me desculpe que você estava falando, você não me chamou a atenção, eu fiquei olhando aqui para o celular e nem vi que você não estava na tela enquanto você fazia o seu comentário. Por isso agora eu estou fazendo o meu comentário fora da tela. Ó, tá vendo, né? Para que haja aí essa compensação de imagem. Viu, Alisson? Está fazendo falta aqui, Alisson. Tem que chegar mais cedo no serviço e dá tempo de chegar aqui, mexer nos aparelhos aqui para... Porque a pessoa vai aprender a lidar na técnica para ver resolver esse problema. Alisson, estamos aguardando você aqui, Alisson. Tá bom. Gente, nós já até extrapolamos o nosso horário e então hoje a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a vocês, né? Perguntando aí para quem durante a semana souber, manda um alô pra gente. Não? O que é que o Gaeco veio fazer em Palmeira, minha gente? O que é que o Gaeco veio fazer? Quem é que ele veio aqui entrevistar? Quem que tá fazendo malvadeza aí tem que receber uns tapinhas no bumbum, né? Vamos ver quem é que está precisando de uns tapinhas no bumbum aí, tá bom? Mas é isso aí, gente. Obrigado, viu, pela participação, pelo companheirismo, tá? Quero mandar um abraço lá pro meu irmão Dilon também, lá em Curitiba, assistindo lá em Curitiba, mandou um abraço, mas ele mandou uma mensagem aqui, eu já vi que tem mais de 50 segundos, daí eu nem quis pôr no ar, porque eu não sei o que ele vai estar falando, né? Então, mas obrigado, valeu, mano, velho, um abraço. Da mesma forma que não agradecer aí o tempo, a oportunidade que nos deram de estar acompanhando, dar seus comentários, fazer um pedido de Mário aqui, né? O canal está começando agora, precisamos desse engajamento, então a gente só tem que agradecer aqueles que nos estão prestigiando, né? Os vereadores, obrigado mesmo. E aí o canal também fica aberto para vocês, né? Marcel que levantou essa questão, é importantíssimo você, Marcel, aqui, né? Vaguinho também, todos os demais, os 9, né? Mas a você, então agora fala o nome de todos, porque você ficou fazendo propaganda, falando, Marcel, até parece que está fazendo propaganda, você vai, candidato Marcel aí de novo, e você está fazendo propaganda para ele já? Não. Então, o que começa pela sequência
da disposição que eles ficam lá na... Vai lá, começa pelo Marcel, que é atrás. Vamos começar da esquerda para a direita, fugindo. Então, Rogério Mané. Não, tudo bem, vai lá. Começa pelo Rogério, o Ego. A questão é o Ego mais velho. Daí, o popular Batatinha. O Leitinha, o Roqueado Posto. O Leitinha, o Roqueado Posto. Josley Signel, né? Aí nós temos o primeiro... Nome tem bastante esse, né? Nome tem. O primeiro secretário da mesa, Gilberto. O homem das carnes, né? O açougueiro, Gilberto Açougueiro. Isso. O presidente, o Daí Sansão. Exatamente. Segundo secretário, o Lucas. Né? Exato. E aí começa o trio ali, né? O trio do fervo, né? A turma do fundão, aqueles que se manifestam, aqueles que até lá, né? Mas no bom sentido, vocês entendem lá, aqueles que têm essa coragem. Vaguinho, né? Vani, e aí o Marcel, né? Terminando, estamos os 9 aí, né? Tá certo aí, ó, tá vendo? Então, lembramos de todos, né? Para não ficar aí parecendo que ele está fazendo propaganda, falando só de um ou de outro, né? Mas não, tá? Estamos com todos aí, espaço para todos também, beleza? Na minha parte sincera, com um agradecimento aí, e o que cumprir com o que eu ia falar. Você que está no lado, compartilhe esse programa aí, compartilhe, espalhe aí, né? Se você não gosta da turma aí, manda lá para eles lá também. Se acha que tá ruim, manda para eles do mesmo jeito, né? Se tá bom, manda. Se tiver ruim, manda para incomodar os outros lá, do jeito outro espalhe, né? Nesse sentido aí. Mas, ou seja, tirando a brincadeira de lado, acho que a importância nós trazer mais pessoas junto aqui, você que está nos acompanhando, é porque você pensa, né? Não digo assim, pensa igual, você pensa a cidade, você pensa em achar solução, né? Você tem a sua forma de pensar, é isso que é o importante, que na diversidade de opiniões se encontre uma alternativa, né? Então você nessa busca aí, compartilhe mesmo. Esse é o convite e o meu agradecimento e o meu boa noite a todos. Muito obrigado, gente, um grande abraço a todos vocês, que Deus esteja no coração, na vida de cada um, abençoando mais esta semana. Na quinta-feira que vem a gente volta a se encontrar, estaremos preparando o assunto. Se você quiser fazer um contato com a gente, tá, e mandar aí as suas sugestões, tá bom? Pode ser através do nosso e-mail, pode ser através do nosso WhatsApp, entra aí no nosso Facebook, veja lá os canais de comunicação que você tem, tá? E a gente fica à disposição também, se tiver um bom assunto para a gente conversar, com certeza a gente vai atrás, tá joia? Gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus, uma boa noite, uma boa semana. Quinta-feira que vem a gente vai se encontrar novamente, tá bom? Fui, fomos, tchau!